É isso mesmo que a Lei 12.391, de 2006, determina: a data de 1º de março para a revisão anual dos servidores públicos da administração direta e das autarquias, bem como dos militares do Estado. A lei está em vigor e, portanto, tem que ser cumprida, mas não é. Durante a greve dos professores, entre 13 de março e 12 de junho, o governo do estado informou inicialmente que o reajuste salarial viria no mês de abril. Não veio. Depois passou para junho. Também não veio. Anunciou então para o início do mês de julho. A data de 1º de julho é a data que o Estado enxerga, e eu enxergo como secretário, data base. Até o momento, nenhuma proposta concreta foi apresentada. O que veio do governo foi o desconto dos dias parados no salário dos professores grevistas. A greve foi legítima e os professores decidiram continuar a luta. A APUESP recorreu à Justiça e conseguiu, junto ao presidente do STF, liminar assegurando a todos os professores o pagamento dos dias parados. O governo do estado prometeu o pagamento em folha suplementar para o dia 24 de julho. Porém, foram pagos apenas os valores referentes aos dias parados do mês de maio. Os valores referentes aos meses de março, abril e junho, que totalizam 61 dias, não foram pagos. Sem contar que foram registrados diversos casos de professores, diretores, professores coordenadores pedagógicos e até mesmo supervisores de ensino que participaram da greve e cujos nomes não constam desta folha suplementar. O governo do estado descumpriu a decisão judicial e o Tribunal de Justiça de São Paulo voltou a determinar o pagamento de todos os dias da greve a todos os professores grevistas. A APUESP continua atenta, tomando as medidas administrativas e, quando necessário, também judiciais para resolver esses casos. Mas outro caso preocupa os professores: a dificuldade que alguns estão enfrentando para repor os dias parados durante a greve. Nós queremos repor e nós queremos garantir que esse estudante, ele não tenha prejuízo, seja aquele que vai fazer, o Enem, seja o que não vai fazer o Enem, vai seguir uma outra direção na sua vida, mas estes não podem ser penalizados. O governo do estado não cumpre seus compromissos, por isso a mobilização não para nunca. É preciso garantir o pagamento dos dias da greve e a reposição do conteúdo não ministrado. É preciso lutar por condições adequadas de trabalho e pelo cumprimento do que determina a lei do piso, que define o limite mínimo de 1/3 da jornada do professor para atividades extra-classe. É fundamental que toda a sociedade se una aos professores por uma escola democrática e de melhor qualidade. A questão da redução da maioridade penal ganhou destaque nos últimos tempos. Colocado em votação na Câmara dos Deputados, o assunto ganhou as ruas, foi para a mídia, dividiu opiniões entre a população. É uma agenda muito conservadora, Acho que isso, de certa forma, nos leva a refletir. Há um levantamento de que cerca de 60 mil jovens deverão, se passa essa agenda, de redução da maioridade penal, 60 mil jovens irão para a prisão, irão para os presídios, e o levantamento do ministro da Justiça demonstra que há um déficit de 300 mil espaços aí no presídio. Então, quer dizer, isso acaba acarretando um problema de financiamento, e um financiamento lastimável, porque não é um financiamento para investir na prevenção do crime. Pelo contrário, é para investir na manutenção do crime. Isso, de certa forma, merece, sim, um olhar da sociedade, para que a gente consiga fazer com que essa agenda não seja aprovada.
Colocar o tema em debate sem entender em toda a sua complexidade o universo do jovem e do adolescente no Brasil é reduzir em muito o assunto, limitá-lo à superficialidade. Ampliá-lo leva necessariamente à discussão sobre o papel da escola na vida dessa parcela da população e, com esse foco, a figura do professor. Pesquisas apontam ser a indisciplina um dos fatores que mais assustam ou, no mínimo, incomodam os professores que alegam não saber como lidar com essa situação. O livro Além dos Muros da Escola, do professor César Augusto da Silva, aborda as causas do desinteresse, da indisciplina e da violência dos alunos. O professor, ele parece que carrega o mundo nas costas, né? Mesmo sem condição alguma, continua se cobrando do professor, né, que ele seja, né, a representação da moralidade absoluta, né, que ele continua sendo responsável pela formação total dos alunos, né, e se esquece que se as pessoas estão sendo formadas mais fora da escola do que dentro da escola, este professor também passou por isso. Este professor também está sendo mais formado fora do que dentro, né? Esse professor, muitas vezes, sabendo de alguns limites, né, que ele tem tanto no trabalho quanto na relação com os alunos e no que ele tem que discutir com aqueles alunos, ele muitas vezes fica perdido, né? Sem saber para onde correr, sem saber o que fazer. A pressão sobre ele, da sociedade, dos pais, né, é muito grande. O professor acaba adoecendo dentro da sala de aula, e a gente sabe muito bem disso, né? Porque muitas vezes ele tem um grande objetivo de dar, de fazer o aluno perceber, de fazer o aluno aprender, de o aluno entender. E alguns, além, né, de achar que vão conseguir fazer com que o aluno se conscientize de tudo aquilo, de toda a situação que vive, da importância do conhecimento, que realmente, nós todos, né, sem dúvida, é extremamente importante para que veja até a condição em que todos estão vivendo, né? Mas é o professor de mãos atadas, sob toda essa pressão, né, ele acaba, como eu disse, adoecendo, né? Muitas vezes acontece até coisas piores com esse professor, né, que é o cenário de violência que a gente vê. A maior dificuldade que alunos e professores enfrentam hoje no processo de ensino e aprendizagem não está dentro da sala de aula ou da escola, mas fora dela. Trata-se do desinteresse por tudo aquilo que se refere à cultura letrada, um dos efeitos perversos do nosso sistema de vida contemporâneo. Eu não vejo tanto que a escola tenha que se alterar para isso. Ela precisa se alterar em número de alunos, ela precisa se alterar em melhorias de condições verdadeiras, né, que deem possibilidade de outros métodos para o professor. Tudo bem, você pode utilizar, né, o projetor, né, o PowerPoint, mas é da maneira com o objetivo de fazer com que se chegue ao conhecimento e o conhecimento reflexivo e crítico, e não dessa outra maneira, dessa tecnologia de fora, que é apenas de fazer com que o aluno aceite, adaptação, né? Nada além disso. Nossa experiência cotidiana em sala de aula demonstra que, por mais diferenciadas que fossem as aulas, baseadas nos mais variados temas, próximos ou não da vivência imediata dos alunos, com diversidade de formas e linguagens, não conseguimos inverter o cenário de desinteresse pela educação formal em que vive a maioria dos alunos. Eu acho que o protagonismo juvenil, ele pode se desenvolver, sim. Ele vai se desenvolver, na verdade, abrindo as escolas e fazendo com que os conselhos de escola funcionem e os grêmios estudantis, que é um protagonismo mais juvenil, perfeito para fazer com que esse jovem seja protagonista do projeto político-pedagógico de todas as organizações curriculares, da organização curricular, é ter o Grêmio Estudantil atuante.